A novela acabou. Carlo Ancelotti é oficialmente o novo técnico da seleção brasileira. Neste vídeo, vamos mostrar por que as negociações demoraram tanto, como a CBF finalmente convenceu o italiano, a repercussão entre os craques e os desafios na busca do Hexa em 2026. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para o vídeo. O anúncio da contratação de Ancelotti foi feito pela CBF no último dia 12 de maio, após uma relação de idas e vindas, e começou em dezembro de 2022, com a saída de Tite ao fim da Copa do Mundo do Catar. As negociações enfrentaram obstáculos pela instabilidade política na Confederação Brasileira e a relação do treinador com o ex-clube, o Real Madrid. Em julho de 2023, Fernando Diniz foi contratado como interino até que o italiano pudesse assumir. A ideia era que Ancelotti chegasse para comandar a seleção na Copa América em junho de 2024, quando terminaria o vínculo do técnico com o clube espanhol. Em dezembro de 2023, porém, Ancelotti decidiu renovar com o Real Madrid e frustrou os planos da CBF. Devido a maus resultados nas eliminatórias, Diniz acabou substituído por Dorival Júnior em janeiro de 2024. O desempenho do time continuou abaixo das expectativas e, no final de março de 2025, Dorival foi demitido após a goleada por 4-1 sofrida para a Argentina em Buenos Aires. Com isso, a CBF voltou a sondar Ancelotti e, dessa vez, as negociações foram bem-sucedidas. Com passagem por grandes clubes como Milan, Real Madrid e Bayern de Munique, o italiano conquistou 5 vezes a Liga dos Campeões, 4 vezes o Mundial de Clubes, 5 vezes a Supercopa da Europa, além de inúmeros campeonatos nacionais. Com contrato até a Copa do Mundo de 2026, o técnico chega ao Brasil com a missão de comandar o time na fase final das eliminatórias e buscar o hexacampeonato, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Ancelotti será o 4º técnico da seleção desde o início do ciclo até o Mundial. Antes de Diniz e Dorival, Ramon Menezes havia comandado a seleção em 3 amistosos. No total, o técnico receberá 10 milhões de euros por ano, cerca de 63 milhões de reais. O valor é próximo ao que ele recebe no Real Madrid, de onde se despedirá no fim do mês. Ele deixará o clube espanhol após o último jogo da equipe na La Liga, contra a Real Sociedad, em 25 de maio. Um dia depois, assumirá a seleção brasileira. O primeiro jogo, sob comando do italiano, será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, em partida válida pelas eliminatórias. Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais em caso de título na Copa do Mundo. Os valores são próximos ao acordo que ele encaminhou com a CBF em 2023, mas que acabou não se concretizando. Em meio à repercussão do anúncio de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, uma nova crise política se instaurou na CBF. No dia 15 de maio, a Justiça do Rio determinou o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação. Fernando Sarney, vice-presidente da entidade, assumiu como interventor e será encarregado de organizar uma nova eleição no dia 25 de maio. Na semana anterior, o até então mandatário havia sido denunciado na Comissão de Ética da CBF. Uma das denúncias foi aberta a partir do pedido da deputada federal, Daniela do Vaguinho, que acionou o STF requerendo o afastamento imediato de Edinaldo e a revisão do acordo homologado pela Corte em fevereiro deste ano, que encerrou a ação que questionava o processo eleitoral da CBF. A deputada anexou laudos de uma perícia que questiona a autenticidade da assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, mais conhecido como Coronel Nunes, no acordo que manteve Edinaldo no poder, além de laudo médico apontando incapacidade cognitiva do ex-vice-presidente da CBF na época do acordo. Nunes foi convocado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para esclarecer a situação. A audiência estava marcada para a última segunda-feira, dia 12 de maio,
mas foi cancelada por problemas de saúde do coronel. A conclusão do caso foi preparada sem a declaração de Nunes, e posteriormente o desembargador decidiu pelo afastamento de Edinaldo. É a segunda vez que o baiano de 71 anos é destituído do cargo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A outra foi em dezembro de 2023, mas ele conseguiu retornar ao poder um mês depois. Caso a Justiça mantenha o afastamento, tudo indica que Samir Chaoud, de 41 anos, será o novo presidente da CBF. O médico infectologista, que assumiria a presidência da Federação Roraimense de Futebol em 2026, registrou chapa no dia 18 de maio. Devido aos apoios recebidos, será o único candidato. Existia a possibilidade de uma disputa com Reinaldo Carneiro Bastos, que lançou a candidatura um dia antes, mas o presidente da Federação Paulista não conseguirá inscrever chapa, pois não terá apoio do mínimo de federações necessárias, que, segundo o estatuto, é de 8. Chaoud conseguiu reunir 25 das 27 federações. As exceções foram as de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. A maioria dos clubes, aproximadamente 30, estava ao lado de Reinaldo, mas Chaoud conseguiu o apoio de 10 times, o dobro do mínimo necessário. Foram eles: Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Amazonas, Criciúma, CRB, Grêmio, Palmeiras, Paysandu e Remo. Mesmo com a queda de Edinaldo, Ancelotti confirmou que cumprirá o contrato com a CBF. Ao longo da carreira, o treinador trabalhou com 19 jogadores brasileiros. Alguns exemplos são Vini Júnior, Rodrigo, Endrick e Éder Militão, companheiros recentes de Real Madrid, que com frequência aparecem na lista de convocados. Velhos conhecidos como Casemiro, que vive boa fase no Manchester United, e Richarlison, do Tottenham, podem voltar ao radar. De acordo com a CBF, a primeira convocação acontecerá no dia 26 de maio. Com a chegada de Ancelotti, a seleção voltará a ser comandada por um estrangeiro após 60 anos. Será apenas a quarta vez em que o técnico do time não será brasileiro. O primeiro estrangeiro à frente do Screte Canarinho foi o uruguaio Ramon Platero, que dirigiu a seleção no Campeonato Sul-Americano de 1925. O Brasil ficou na segunda colocação, atrás da Argentina. O treinador comandou a equipe por 19 dias ou 4 partidas. Platero foi um conhecido personagem do futebol do Rio de Janeiro, nos tempos do amadorismo. Já tendo treinado o Fluminense em 1919, realizou em 1922 algo impensável nos dias de hoje. Dirigiu o Flamengo na primeira divisão estadual e o Vasco na segunda ao mesmo tempo, um pela manhã e outro à tarde. Demorou 19 anos até que outro estrangeiro voltasse a treinar a seleção. Em 1944, ao lado de Flávio Costa, o português Jorge Gomes de Lima dirigiu o time em 2 amistosos contra o Uruguai. 2 vitórias para o Brasil, 6-1 e 4-0. Joreca, como era conhecido, foi um técnico de sucesso no futebol paulista dos anos 1940. Pelo São Paulo, venceu o campeonato estadual em 1943, 1945 e 1946. Também dirigiu o Corinthians em 1949. Em 1965, foi a vez do argentino Filpo Núñez sentir o gostinho de comandar a seleção. No dia da independência daquele ano, o Palmeiras representou o Brasil em um amistoso contra o Uruguai na inauguração do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Na época, não era incomum um time representar a seleção. O Palmeiras de Djalma Santos e Ademir da Guia era uma grande equipe e rivalizava com o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha. Com o uniforme da seleção, o Verdão provou sua qualidade e venceu o Uruguai por 3-0, com gols de Rinaldo, Tupanzinho e Germano. Além do elenco palmeirense, o técnico do time, Filpo Núñez, foi mantido no amistoso. Em vídeo, no próprio canal do YouTube, o ex-jogador e comentarista Gerson Canhotinha de Ouro afirmou que não concorda com a escolha do italiano Carlo Ancelotti e que preferia um técnico brasileiro. No entanto,
o veterano garantiu que irá apoiar o novo treinador do Screte Canarinho. Eu vou dar minha opinião. Eu não gostaria. Gostaria de ver um treinador brasileiro dirigindo a seleção brasileira. Sempre disse isso. Né? Agora, já que ele foi contratado, já que ele vai dirigir a seleção brasileira, eu estou apoiando. Eu sou brasileiro e quero que a seleção se dê bem. Começa daí. Então, estou de acordo sem estar de acordo. Entenderam, né? Não escolheria ele, mas vou torcer por ele. E tomara que ele monte a seleção brasileira, né, com o mesmo trato, com o mesmo brilho, né, que ele montou o Real Madrid para ser campeão de um monte de coisa aí. Porque a seleção brasileira, ao pé da letra, tem melhores jogadores do que ele tem no Real Madrid. Ou não é? Ou não é? O canhotinha de ouro, que tem 84 anos, jogou entre 1959 e 1974, acumulando passagens por Flamengo, Fluminense, Botafogo e São Paulo. Peça recorrente na seleção brasileira, o craque foi fundamental na conquista do tricampeonato mundial em 1970. O narrador Galvão Bueno celebrou a chegada de Ancelotti. Nas redes sociais, ele desejou boas-vindas ao italiano e aproveitou para fazer um questionamento sobre o momento turbulento vivido na CBF. A CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Esperamos 2 anos por isso. Ele vai convocar os jogadores para os jogos de junho contra Equador e Paraguai. Como eu já disse várias vezes, em um almoço na Copa do Catar, o presidente da CBF me perguntou o nome de um técnico estrangeiro e eu disse que, para mim, o melhor era Carlo Ancelotti. Então, seja bem-vindo. Vai trazer sua comissão técnica, mas aqui no Brasil tem amigos. Cafu, Kaká e, sobretudo, Falcão. Ancelotti vai assumir a seleção num período que a CBF enfrenta tremenda turbulência. E se Edinaldo cair, ele fica ou vai embora? Ídolo da seleção brasileira e tetracampeão do mundo, Romário, de 59 anos, também opinou sobre quem deveria ser o novo técnico do Brasil. Em entrevista à ESPN, o baixinho elogiou a opção da CBF por Carlo Ancelotti, porém, tinha outro nome ideal e como plano B, um velho conhecido dos cariocas. Meu preferido seria o Guardiola, mas é praticamente impossível. Essa vinda do Ancelotti com certeza vai trazer bons frutos para a seleção brasileira. Eu, como presidente da CBF, daria chance ao Renato Gaúcho, sendo bem sincero. Em relação a Ancelotti, Romário acredita que o fato dele conseguir lidar bem com os brasileiros no Real Madrid o dá uma vantagem no comando da seleção brasileira. Mas já que não é o Renato Gaúcho e nem o Guardiola, o Ancelotti, pela história que tem onde passou e pela pessoa que é, o Vini, o Rodrigo e o Endrick já me falaram. É um cara de muito bom trato, que gosta de brasileiro e de trabalhar a parte técnica. Eu torço por ele. Espero que realmente aconteça e tenho certeza que vai fazer uma reviravolta no nosso futebol, que realmente está precisando. E aí, você acha que o Ancelotti é o nome certo para comandar a seleção rumo ao Hexa? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, acesse nosso site para muito mais notícias sobre esportes e bastidores do futebol. odia.com.br. Até a próxima!